Olá, quinto ano, tudo bem? Então, na aula de história de hoje, vamos dar uma relembradinha no assunto que estávamos vendo, justamente a chegada da família real portuguesa ao Brasil, certo? Então, quando vem a comitiva de Dom João, para o Brasil, fugindo das tropas do Napoleão, o que acontece? Eles param inicialmente em Salvador, ficam por um tempo ali, depois desembarcam com a corte no Rio de Janeiro. E é óbvio que a chegada do rei de Portugal trouxe inúmeras transformações para aquele ambiente. Imaginem só, era a capital, porém não era a sede do governo. Lembrem que o Brasil era colônia de Portugal, que era, no caso, a metrópole na época. Muito bem, a partir daquele momento, então, era preciso instalar as pessoas da corte portuguesa, mas também toda aquela comitiva de 15 mil, em determinadas instalações, fazer as pessoas morarem, terem onde morar. Muito bem, família real instalada em um edifício, e aí? Fazer o que com os 15 mil? Então, é a partir desse momento que um dos funcionários, os funcionários do Dom João, passam ali pelas ruas centrais do Rio de Janeiro, lembrando que ele era bem diferente do que é hoje, com muito mais áreas verdes, poucas edificações. Muito bem, eles passam nas ruas e solicitam que as pessoas saiam de suas casas para abrigar os funcionários e pessoas da corte. Imaginem só você receber na sua casa um funcionário do exército do rei, dizendo o seguinte, lendo um documento para você e dizendo que a partir daquele momento a sua casa era PR, propriedade real. Alguns historiadores inclusive falam que esse PR era a mesma coisa que ponha-se na rua. A partir daquele momento você tinha que sair da sua casa, do jeito que você tivesse, com as coisas que você tivesse, e deixar a propriedade à disposição da corte portuguesa, da vontade do rei. Vejam só como inicia a instalação da corte portuguesa no Brasil. Tensões, não é mesmo? E essas pessoas, sem terem muitas opções, acabaram migrando para as periferias, e buscando outras alternativas de moradia. Imaginem só, as casas que as pessoas não tiveram contato pessoal, eles passaram durante a noite, escreveram nas portas PR, propriedade real, ou ponha-se na rua, e as pessoas foram obrigadas a sair de suas casas. Imaginem só todo o tumulto que isso causou, não é verdade? Teve este lado que foi bastante repleto de conflitos, mas também tiveram inúmeras transformações que foram positivas, se pensarmos no desenvolvimento do país. Começando pela primeira delas, como o Brasil era colônia de Portugal, devia satisfação de tudo ao rei que morava em Portugal, na cidade de Lisboa. A partir do momento que a corte se desloca para cá, ele deixa de ser uma colônia e passa a ser a sede do governo, a sede da coroa portuguesa. Ele vira um Estado-nação, tanto que o Dom João publica isso, decreta isso em 1815. E imaginem só, a primeira providência logo após a instalação, a tirar as pessoas da rua, a colocar dentro das casas e tudo mais, foi a abertura dos portos às nações amigas. Ou seja, o Brasil, como agora um Estado-nação que tinha coroa portuguesa aqui, poderia fazer comércio com quem ele bem entendesse. E aí é óbvio que teve um país que ficou muito interessado nisso, que já tinha relações comerciais que foram faladas nas aulas anteriores, que era a Inglaterra. Eles saíram muito mais fortalecidos porque podiam fazer comércio com o Brasil sem problema nenhum. E essa abertura dos portos trouxe muito desenvolvimento para o nosso país. Foi uma coisa positiva por um lado, mas sempre tem alguém para ganhar aquele lucrinho, que no caso foi a Inglaterra. Além disso, turma, foi preciso também remodelar o centro do Rio de Janeiro. Afinal de contas, uma cidade que tem a sede do governo, que abriga o rei e a rainha, precisava estar moderna, precisava ter ares europeus, precisava ter palácios, prédios, ou seja, toda a área central do Rio de Janeiro foi remodelada com a chegada da família real. Era preciso dar requintes europeus a essa terra, como eles chamavam,
Tupiniquim, que é uma palavra indígena, era preciso deixar mais refinado. É como se o lugar precisasse se igualar à importância da corte. Óbvio que tivemos muitos ganhos com isso, né? Se vocês forem observar no livro de vocês, nós tivemos várias inaugurações depois da chegada da família real ao Brasil, que foram importantíssimas para o desenvolvimento do país. A criação do Banco do Brasil, que só ele mereceria uma videoaula à parte, né? A Biblioteca Nacional, o Jardim Botânico, que até hoje é ponto turístico de visitação no Rio de Janeiro, a Biblioteca Nacional e vários outros lugares foram importantíssimos para esse primeiro momento, para que o Rio de Janeiro realmente se tornasse uma capital que, além de desenvolvida urbanisticamente, também tivesse a questão cultural desenvolvida. Vejamos, na Europa as coisas estavam muito mais adiantadas, então eles quiseram trazer esta cultura toda essa tradição cultural e científica. Aí preciso fazer um parênteses, Dom João era um líder muito culto e que defendia muito a instalação, né, de ciências, de estudos, de universidades. Tanto que após a chegada da família real que temos aí a abertura das primeiras escolas em nível superior, elas estavam sempre muito ligadas ou às artes ou à questão da preparação dos soldados, né, escolas militares. Mas ele teve essa preocupação, coisa que não havia no Brasil ainda. Quando os filhos das pessoas que tinham mais dinheiro, filhos, as filhas era outro capítulo. Quando os filhos tinham condições, a família tinha mais dinheiro, mandava este filho à Europa para estudar fora, porque aqui no Brasil não havia oferta de tantos cursos assim. Então vejam só, do PR, do Ponha-se pra Rua, Deixe Sua Casa e Deixe para a Família Real, a criação do Jardim Botânico e das primeiras universidades. O Brasil realmente é repleto de muitos acontecimentos históricos, repleto de complexidades, e a gente precisa observar isso de forma bastante geral. A gente precisa observar todas essas nuances, ok? E vocês vão ter lá na aula, na trilha de aprendizagem de história, uma atividade bem interessante, que é a seguinte: vocês vão ter que criar um videozinho, né, com um diálogo, como se você fosse ou o funcionário do rei, né, funcionário da coroa portuguesa, da corte portuguesa, ou o morador, certo? Você pode interpretar um só. Se você tiver alguém para participar com você, tudo bem, senão você pode fazer sozinho. Você vai dizer, né, como é que foi esse momento. Ser obrigado a deixar a sua casa não é uma coisa muito confortável, não é mesmo? Porém, no ponto de vista do funcionário, ele estava cumprindo seu papel, né? O rei Dom João manda você desocupar a sua casa, porque a partir de agora ela é propriedade real. Então essa atividade está lá descrita na trilha de aprendizagem de vocês. Estou bem ansiosa para ver a criatividade que vocês vão usar. Quero aí adereços e roupas. Tá valendo pegar a roupa do pai e da mãe, criar um ambiente como se você estivesse lá em 1808, ok? Estou ansiosa para ver todas essas informações de vocês. Até mais!